Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Eu sou a Desirê Esquisato. Eu sou o Rodrigo Gonçalves, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia nessa conversa. Queria começar pedindo para que vocês compartilhem nosso conteúdo. Se gostarem do nosso episódio, curta aí. E eu tenho a honra e prazer de conversar aqui, convidar o Manuel Canesim. Manuel Canesim é cardiologista, foi professor titular de cardiologia lá da UEL, e o melhor ponto do currículo dele, ele é agora CEO do Paciente 360, é meu sócio, e estou muito de feliz de a gente poder bater esse bate-papo aqui e falar um pouquinho sobre a vida do médico aí nos eventos, congressos e tudo mais. Obrigado, Desirê, obrigado, Rodrigo, é uma honra estar aqui, é uma honra trabalhar, né, com vocês e poder falar um pouquinho de algo tão interessante de uma carreira, né, de um pouco de speaker da indústria, um pouco de tudo, de vários jalecos, então muito legal estar aqui, um prazer. Legal, bacana. Muito bem, Dr. Canesim, então estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente de poder fazer várias perguntas que eu acho que é muito interessante, pensando na sua trajetória, desde médico, como speaker da indústria farmacêutica e também como empreendedor, digamos assim, né? E eu queria começar fazendo essa primeira pergunta, talvez um pouquinho diferente. Como que foi a sua primeira aula para a indústria farmacêutica? É uma excelente pergunta, Desirê. A primeira aula, como qualquer primeira aula, treme, né? Treme muito e eu lembro até hoje, né, na verdade, né, quando você se envolve com a indústria farmacêutica, no bom sentido, né, você tem que ter formado um background, né? Você tem que ter aí feito alguma coisa que signifique algo, né? Então foi um pouco disso, né? A gente vinha trabalhando com um pouco de ensino, na época veio a CLS lá atrás, né, da American Heart, que veio ao Brasil uns 30 anos atrás, e eu sou dessa geração que ajudou a formar os centros de treinamentos no Brasil. E com isso, a gente acaba aprendendo a dar aula, aprendendo a conversar com colegas, e tudo isso veio dessa base. E a primeira aula foi decoreba, foi muita decoreba, porque eu lembro até hoje, né, eu fui chamado por uma indústria e para falar de insuficiência cardíaca na época, meu doutorado foi em insuficiência cardíaca e emergência, eu não lembro se era insuficiência cardíaca ou emergência, para ser sincero, são as duas áreas de atuação que eu fazia bastante, e eu lembro que eu falava assim, olha, eu preciso, por mais que eu conhecia a ciência, por mais que eu conhecia a metodologia, eu preciso decorar os primeiros 30 segundos a 1 minuto. Era um pouco disso. Porque eu tinha, né? Na verdade, não tinha aí, talvez 30 anos, tinha acabado de sair da residência, doutorado, e foi um pouco disso, para quebrar o gelo inicial. E você lembra o que foi o evento? Um mini-meeting, um congresso, um simpósio? Mini-meeting em Londrina. Eu estava em Londrina na época, um mini-meeting num restaurante, né? E isso que foi legal. Eram para colegas, mas é interessante esse relato, porque assim, nessa época, você já dava aula, já tinha dado aula em congresso, já tinha o costume, fez doutorado, você acaba ministrando muita aula, mas é diferente quando você está ali num evento só com um colega, muitos mais velhos que você, é diferente, né? É super diferente, é desafiador e é diferente também porque você está falando de um assunto que é específico, né? Que é um assunto ali que tem um interesse para os médicos, mas que ele precisa, na verdade, transmitir uma mensagem científica, técnica, relacionada a um produto. Sim. Né? Então é um pouco disso. E eu queria entender um pouquinho assim da sua trajetória sendo speaker da indústria farmacêutica. Então, em que momento que você se viu assim com uma alta demanda, uma alta procura para participar de congressos, palestras e ser um speaker, digamos assim, renomado da indústria farmacêutica? Então, acho que no momento que você acaba empreendendo, eu acho que todos nós médicos, a gente tem um pouco de empreendedor, porque você fazer um diagnóstico de uma doença, você levantar uma hipótese diagnóstica, fazer o diagnóstico, saber o tratamento, tudo isso e dar o tratamento para esse paciente, tudo isso em 15 minutos de consulta, em 20 minutos de consulta, ou meia hora de consulta, 40 minutos, a gente acaba sendo muito empreendedor. Então, a ideia era um pouco isso. Eu acabava nos congressos conversando com muitos colegas da indústria, né, muitas pessoas, médicos da indústria, e falando da necessidade de estratégias de treinamento, necessidade da gente poder
implementar a maneira de treinar os médicos, e tudo isso acabou gerando um pouco mais de vontade da indústria em falar, pô, mas que legal a maneira com que ele fala, a maneira com que ele está dando essa ideia, inovando, e tudo isso ajudou. E acredito eu que, no caso, você tinha algum diferencial, digamos assim, né? Porque eu acho que é isso que a indústria Essa pergunta é interessante. também. Você acha que para o colega médico que quer dar mais aula, ele tem que dominar mais ciência, ele tem que dominar mais didática, ele tem que ser mais... Eu não queria usar a parte pejorativa dessa palavra, mas mais político, ou melhor, vou refazer, ter mais relacionamento. O que você acha que é mais importante? É tudo? Não, boa pergunta, Rodrigo. Acho que é tudo. Eu acho que você precisa ter, isso que eu falo para os colegas, você precisa ter vários jalecos, eu brinco, né? Porque não adianta você simplesmente ser um excelente cientista, ser um excelente, conhecer o trial daquela medicação, conhecer o trial daquela publicação totalmente, fase 3, e saber os detalhes do trial, se você não consegue transmitir essa informação adequadamente, né? Se você não consegue, às vezes, passar de uma maneira fácil. Sim. Então, um pouco da minha carreira, eu sempre procurei a trabalhar em traduzir a ciência para a prática. Então, era um pouquinho disso. Então, isso começou a gerar interesse da indústria farmacêutica em áreas como, principalmente ciência cardíaca, mas também na época de emergência, de dislipidemia um pouco, mas principalmente ciência cardíaca e emergência, que eu trabalhava muito. Na época, trombólise tinha muito, né, Rodrigo? Sim. E isso fez com que eu acabava sendo chamado muito na indústria, né, até hoje, né, na insuficiência cardíaca especificamente. E, Canezinho, a gente sabe lá, quando vem alguém da indústria convidar, obviamente depende do evento, de como que é o esquema, mas alguns vêm com kit slide pronto, outros, não, faça o seu e a gente tem que aprovar. Algumas indústrias dão mais feedback, outras menos. Como é que você vê? O que você gostava? E você gostava de receber o kit slide? Você gostava de montar o seu? Eu acho que cada indústria tem a sua maneira, né, de fazer a sua operação de ensino com objetivo didático. Eu procurava sempre conversar com um colega com a área médica da indústria ou a gerente de marketing, né, qual que é o teu objetivo didático, né? O que você realmente quer transmitir? Quais são as objeções que você quer falar dessa nova medicação ou dessa medicação que traz benefício para o paciente? Eu perguntava isso. Isso está no seu PowerPoint que você vai entregar para mim? Ou quer que eu faça um? Então, se ela entregasse um, eu olhava e se tivesse, muito bem, eu utilizava. Se não tivesse, eu iria sugerir para colocar. Isso é interessante, porque tem muito colega médico que não tem tanto essa visão do objetivo didático, ele dá aula meio na inércia ali, né? Ele é um grande cientista e acaba sendo chamado, mas não pensa nisso. Mas fica aí uma dica, grande parte da nossa audiência é o pessoal que trabalha na indústria, então na hora que vai convidar um médico, pensa no objetivo didático e conta para ele, eu preciso, a mensagem que eu preciso transmitir fazer o diagnóstico dessa doença, ou os médicos têm dificuldade na dose, progressão de dose dessa medicação. Né? E é muito importante isso que você está falando, Rodrigo, porque o objetivo didático primário, secundário e terciário. Não simplesmente um primário, né? A gente tem lá uma apresentação que seja expositiva, né? Porque existem várias maneiras de fazer apresentação, né? Mas eu estou falando de uma expositiva tradicional com PowerPoint. Hoje, se passar de 30 minutos uma apresentação, a retenção é mínima. Principalmente então, dia de semana à noite no restaurante. Dia de semana à noite, né? 20 minutos, né? De 15 a 20 minutos e tentar achar outras metodologias também, né? E eu tenho, na realidade, uma dúvida, Dr. Canezinho, por exemplo. Pensando na sua trajetória, você como médico, que trouxe também a questão do ACLS para cá, como líder de opinião, então, para a indústria farmacêutica, nessa trajetória, assim, eu acredito que tiveram vários desafios, né, perante as coisas de implementar, enfim, trazer aqui para cá, para o Brasil. Eu queria entender, assim, tem algo que te marcou, algum desafio que você falou, esse foi o mais complexo, assim? Eu acho que o desafio mais complexo de você trabalhar com a indústria farmacêutica é um grande prazer, né? Porque a indústria te traz muito conhecimento, ela possibilita esse conhecimento, você tem que estudar mais, né? Mas o desafio mais difícil que tem é você conseguir realmente organizar os interesses que são acadêmicos, de transmitir essa informação correta, com um pouco também de marketing nesse processo. Esse é o maior aprendizado que acho que eu tive que construir, de você ser médico, e na minha carreira como médico, eu não tive nada disso.
né? E a indústria precisa ter marketing. E marketing não tem nada de errado, né? Marketing é necessário nesse processo de aprendizagem, no processo de construção de conhecimento, no processo, né? É importante que... Então, eu acho que foi um desafio que eu tive que aprender muito. Eu não tive gestão na carreira de medicina, eu não tive marketing, nós não tivemos, né? Não. Até hoje, agora está começando, não teve empreendedorismo. Então, tudo isso para nós que chegamos numa indústria farmacêutica que é muito preparada, não só em ciência, porque ela vem de trials, ela trabalha muito com isso, e ela que produz a maior parte das descobertas da tecnologia mundial, né? E isso não vem do sistema público, né? Ele vem do privado, né? E então... tem uma coisa importante, Dr. Canezin, que você comentou agora, transmitir essa mensagem da informação da aula que você está dando também para diversidade é muito do público. Diverso, né? Você Exato. tem recém-formado, você tem um especialista. Exatamente, porque eu acho que é isso. Então, assim, você já tem aquele profissional que já tá ali, que às vezes é seu colega, que já tá, enfim, mais avançado, digamos assim. Então, tem essa diferença também, né? De você passar essa informação. Enorme. Mas eu costumo falar sempre que o mais simples é o mais eficiente. Então, assim, o mais simples é o mais eficiente. Então, se você passa de uma maneira simples, de uma maneira clara, às vezes, aquilo que você acha, às vezes, básico, mas 70%, 80% dos colegas, às vezes, não conseguem concluir isso de uma forma simples. Então, a gente sempre trabalhou, eu sempre procurei trabalhar dessa forma, entregando algo simples, mas muito claro e muito prático para ele aplicar no day after ali de trabalho dele no consultório. Me conta uma coisa, você falou de várias maneiras de ensinar, e a gente vai eu acho que é um tema que vale a gente aprofundar um pouco mais, mas pensando no formato dos eventos, você acha que um evento pequeno ou muito grande, eu consigo lá num simpósio satélite com 300 pessoas passar uma mensagem eficaz? Qual que é a dica que você tem para esse momento grandão lá com muita gente? Então, eu acho que assim, os eventos têm que ser multimodais, eu costumo falar, né, para né, quem trabalha com ensino já há muito tempo, né, como eu trabalho, e na indústria farmacêutica eu sempre coloquei isso, né, não adianta fazer um modelo de evento, e nesse evento multimodal, esse de 300 pessoas, é um evento, ele tem que ter aí, na verdade... motivos de gerar interação para essas 300 pessoas. E é possível gerar interação para essas 300 pessoas, né? O speaker, ele tem que ser um speaker que consiga gerar, além de ter uma credibilidade de ciência, que não basta, ele precisa ter uma ferramenta que gere atenção, ou se ele não tiver uma ferramenta, ele precisa gerar atenção. Mas hoje, diferente de 25, 30 anos atrás, quando eu comecei, nós tínhamos só o PowerPoint. Nós não tínhamos ferramentas que geravam atenção. Hoje nós temos. Então, hoje o speaker, ele não precisa montar um circo, né? Ele consegue, com ferramentas, tirar o celular, as pessoas do WhatsApp, isso que eu costumo falar, né? Mas, puxando um pouquinho para essa sua fala agora, você hoje como speaker, você acha que essas mudanças ajudou bastante? Porque às vezes eu escuto bastante feedback dos médicos que ainda preferem usar o PowerPoint, que é o convencional, que é o mais fácil. E pensando nisso, já puxando para uma segunda pergunta, vocês médicos, speakers da indústria farmacêutica, vocês conversam, tipo assim, isso rola, tá fluindo bastante nas aulas que eu tô dando, ou não existe isso, assim? Não, existe bastante. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que tem espaço para o PowerPoint, necessário, uma base clara de ciência, onde você vai expor teus trials, onde você vai expor, né, um resultado de um estudo clínico, né, positivo ou negativo. Uma fisiopatologia. Uma fisiopatologia. Isso é uma coisa. Outra coisa que nós não tínhamos oportunidade há 10 anos atrás, eu vou dizer, ferramentas que pudessem ter uma interação maior. E qualquer tipo de interação, desde holograma, desde de um paciente virtual, desde uma votação. Existem várias ferramentas que podem fazer isso, que não tinha 10 anos atrás. E hoje ainda, a medicina subutiliza isso, por incrível que pareça. Você pega outras áreas de ensino que utilizam muito mais. Medicina, ela acaba sendo ainda, nas universidades, muito tradicional, e isso passa das universidades para os mini-meetings. Então, assim, me dói o coração, às vezes, ir num mini-meeting, e ver lá o colega, né, ainda, né, um restaurante, ainda as pessoas estão indo muito pela maçã, né, que eu costumo falar no ensino primário, né, dá a maçã para a professora, né, dá a maçã para os alunos. Então é um pouco disso. Então, assim, eu acho que
dos últimos 10, 15 anos, a gente tem muita oportunidade de ter maneiras de interagir e gerar muito mais informação e retenção para esse profissional que está ali querendo rápido aprender para praticar no consultório no dia seguinte, né? Acho que esse ponto é importante. Eu costumo pensar também nessa educação que ir lá mostrar o trial é interessante, mas se o médico sentar sozinho, em 10 minutos ele leu o artigo e ele consegue ter as informações. Até resumido, né? Até resumido. Talvez o mais legal num evento é ir lá para ter uma discussão com o colega e saber na sua experiência o que aquele trial te mudou, então a sua opinião, ou até um pouco disso que você falou agora no final, como é que eu traduzo esse conhecimento do artigo científico para a prática. E aí, pensando nessa tradução, para ele sair de lá daquele evento, falando, poxa, eu acho que eu consigo usar, eu consigo identificar no meu consultório esse perfil de paciente. O que você acha que são as ferramentas aí mais interessantes? Então, Rodrigo, a gente teve muitas. Ao longo da minha carreira, eu tive aí, pelo menos, a gente acabou criando uma série de ferramentas. Né? Tem o Savic, tem o Teca, veio a CLS, né? Agora mais recentemente, que você faz parte, o Paciente 360. Né? Existem ferramentas que todas elas ajudam nesse processo. Algoritmos que podem ser utilizados numa discussão de trial. Então, a ideia é você utilizar a metodologia ativa de ensino, que existem mais de 300 métodos de metodologia ativa de ensino, não é só um, e poder agora trazer o paciente para a discussão, para o centro da discussão, que antes isso era feito um PowerPoint. Então, para que eu preciso colocar hoje meu slide com booleas rítmicas morfométricas ou colocar alguma coisa, um resultado de estudo na prática, se eu tenho hoje ferramentas que me possibilitam colocar esse paciente lá, eu coloco o trial no PowerPoint, né? E depois eu levo o paciente para discutir com os colegas que estão ali. Fica uma coisa muito mais rica essa discussão, porque isso não tinha 10 anos atrás, né? Não tinha, então a gente precisava simular. Eu lembro até hoje, no Savic, eu tinha que fazer o paciente. Eu ficava lá falando, eu tô com dor no peito, tô com falta de ar. Eu fazia isso no Savic, eu fazia muito isso. Hoje não precisa mais, você não precisa simular mais paciente, porque tem ferramentas que fazem isso para você. Você usa o paciente padronizado, você fica como um paciente padronizado, você fica como seu médico, como especialista, e discuta com os colegas o conhecimento, né? Não existe certo ou errado. É legal o colega trazer um conhecimento que ele está acostumado a fazer há 20, 30 anos. Em cima disso, você vai discutir com ele qual que é a mudança que esse trial novo trouxe. E é uma coisa que parece que coloca vida, né? Sim. Você deixa humanizado realmente. Então, assim, ao invés de você deixar uma coisa parada ali num PowerPoint, que não tô falando que é ruim, mas você consegue utilizar ferramentas no qual você consegue gerar muito mais a interação, um bate-papo, a discussão ali da prática clínica, acredito eu. Fica muito mais enriquecedora visualizando, assim. E eu acho que tem aí uma dica para o pessoal que é da indústria, na hora que vai montar um evento, é pensar nesses momentos de eu vou transmitir a ciência, mas eu tenho que deixar aqui para o colega um momento dessa interação. Então, eu vou a um evento para ver como que o Dr. Canezin atende insuficiência cardíaca. Então, vale ter esse momento aí dessa conversa. E eu acho que cabe até nos eventos grandes, você tem 400 pessoas, você faz como se fosse um board lá na frente no palco para discutir. Então eu vejo essa discussão também é enriquecedora. Isso daí, né? Rodrigo, você falando isso me lembrou agora. Exatamente, deve ser uns... Não tem muito tempo, gente. Deve ter para os mais novos, mas não tem muito tempo. Deve ter 10 anos. Deve ter 10 anos. Eu lembro como se fosse ontem. Eu lá na SOCESP, dando um Savic, tava eu, acho que... Não sei se o Múcio e o Barreto estavam nesse dia, acho que tava o Múcio e o Barreto, e com um grupo de instrutores lá, e eu tava lá. Aí chegou uma americana, que estava no Congresso da SOCESP aqui, uma médica, chefe de um head de um... Deve ter vindo palestrar. Veio palestrar e ficou sabendo que estava tendo um curso de essa ela queria ir lá ver. Ela foi ver, ela ficou tão apaixonada pelo Savic, e ela não entendia nada de português. Ela começou a ver a metodologia, a dinâmica e tudo isso. Depois ela veio falar comigo, não teve outra. A gente traduziu o Savic, e levamos para os Estados Unidos. Hoje, o curso referência no hospital dela, que é a referência na Carolina do Norte em insuficiência cardíaca, é o Savic. Então, ela tem instrutores, ela tem módulos, como aconteceu em Portugal também. Então, na verdade, uma simples... mesmo às vezes, sem a língua mesmo sendo diferente, ela falou, eu entendi quase tudo do curso. Ela falou para mim em inglês. E o curso foi em português. Então, na verdade... É um pouco disso, é a maneira com que você transmite a informação, né? Pensando aí na sua trajetória,
conheço bastante, eu sei que você desde o início começou com metodologia ativa de ensino, a gente veio de uma escola lá atrás que inicialmente era simulação, e aí depois isso evoluiu para uso de atores, às vezes os atores eram alunos, residente, e depois a gente chegou num formato mais de paciente padronizado, e aí tem algumas facilidades nisso. Como é que isso, e até chegar no paciente 360, como é que isso mudou e moldou sua carreira? Aí você está numa empresa hoje que facilita a disponibilidade de paciente padronizado? Como é que é isso para você? Mudou totalmente, né? Mudou minha carreira e minha maneira de pensar e minha maneira de agir até com meus pacientes. Então, assim, a gente hoje, com o paciente 360, eu enxergo a medicina com uma possibilidade de ganho de formação acadêmica, é uma outra fase da medicina, né? É uma outra fase. Então, assim, porque você tem uma ferramenta que você vai utilizar em diferentes etapas do conhecimento, de uma escala, desde para o especialista ou para o médico que também tenha menos entendimento nesse momento ainda da especialidade, e você consegue entregar para ele algo que ele não tinha. Algo que ele precisava ir para o hospital, ir para o ambulatório, fazer um estágio presencial. Eu não estou falando que isso substitui colocar a mão no paciente, em nenhum momento, de forma alguma. Mas isso possibilita eu já vi casos com paciente 360 de outras áreas, na Covid, lembra na Covid? Sim. Que eu aprendi com paciente 360 na Covid porque eu não estava vendo paciente com Covid, eu não atendia paciente com Covid. E entrei na plataforma, estudei paciente com Covid e atendi paciente com Covid. Então, para mim, isso era diferente de eu ler o guideline que saiu da Covid, na época da Covid. Então, isso traz para mim, assim, é imensurável. E me conta uma coisa, uma dúvida e uma curiosidade, para falar bem a verdade. Como que é, por exemplo, você, como speaker, tá num evento, num mini-meeting, num congresso, numa aula, num simpósio, lidar com uma opinião, com a diversidade de opinião de colegas? Então, por exemplo, às vezes você tá ali falando da conduta, o que você defende... A IC é um bom exemplo disso, né? Eu tenho lá os 4 pilares aí que eu tenho que fazer, e eu sei lá, eu vou defender que agora é hora de aumentar o beta-bloqueador, você vai defender que é hora de aumentar o inibidor de neprilisina, e aí vai. Então, isso é muito legal, essa pergunta é muito legal. Assim, a maneira com que você vai lidar isso é como você lida com a vida. Uhum. Assim, o que você quer ouvir de uma pessoa que às vezes não está, e que você precisa, ela precisa receber não mudar a opinião, ela precisa entender aquilo de forma diferente. Dar um feedback positivo, que a experiência é importante, mas que o trial Y, X ou Z está mostrando que esse fator, que esse nível de significância dessa droga é melhor nesse momento com essa dose, por exemplo. Então, tudo tem que ser fundamentado com evidência científica. Legal. Não dá para eu simplesmente falar, não, porque eu faço assim. Não cabe isso, né? Não cabe mais. Com a experiência científica, isso não cabe, né? Então, assim, é um pouco disso. E aí, juntando para uma próxima pergunta, que também é uma curiosidade... Como é, talvez, trabalhar com essa questão do conflito de interesse? Porque, vamos lá, existem várias drogas disponíveis no mercado. Vou pegar o exemplo da IC aqui, que é mais fácil. Vários concorrentes entre si, algumas que se complementam, enfim. Como que é você ser contratado para dar uma aula hoje da Desirê Pharma e amanhã do Rodrigo Pharma, que em tese são concorrentes em si? Excelentes perguntas. Eu fiz muito isso. Na época tinha 2 indústrias, eu dava para 2, 3 indústrias que tinham drogas similares na época. Mas assim, tem que ser muito sereno isso. Tem que ser muito sereno e você mostrar que é importante que o médico que está lá, que não é besta, que está lá, nós médicos estamos lá vendo o produto, a gente vai decidir pela droga, ouvindo de todas. Em nenhum momento eu vou esconder que existe tal droga ou efeito de outra droga, né? O que eu vou mostrar são dados científicos, são trials, e eu vou falar o quanto o resultado que eu tive no meu consultório, na prática clínica minha, eu tive, pessoal, mais baseado em dados científicos. Então, assim, eu acho que isso nunca foi um problema. Eu acho que hoje está cada vez mais... acho que a indústria acaba enxergando isso, né? Que eu sempre fui assim, de não querer uma aula específica da medicação com um curso da indústria Desirê, por exemplo. Né? Da medicação chuva, da medicação medicina sem edição.
por exemplo. Então, eu acho que isso acaba para o médico no dia a dia, gerando um conflito interior dele, e ele acaba fechando um pouco essa porta. Então, eu sempre preferi apresentar para a indústria, olha, vamos dar um curso. Apoio da indústria farmacêutica. E nesse curso, ou nessa aula, a gente fala de todas as medicações, podemos dar um destaque na medicação que quer ter o aprendizado, o objetivo didático maior, mas não vamos deixar de falar das outras. No curso não vamos deixar de apresentar as outras, porque o próprio médico que está lá, ele quer ouvir isso. E se eu tirar, ele vai sair de lá descontente. Né? Eu achei interessante, vou até dar um testemunho, porque eu já vi você fazendo isso algumas vezes, quando alguém te chama para dar, vem aqui dar uma aula de beta-bloqueador. E aí você fala, desculpa, o médico não tem interesse numa aula de beta-bloqueador. Sim. Ele tem interesse numa aula de, sei lá, insuficiência cardíaca ou de angina. E aí eu vou falar de beta-bloqueador, é óbvio, vou falar das doses, vou falar das vantagens. É igual você falou, eu vou gastar até um pouco mais de tempo mostrando essa medicação, mas eu preciso de ensinar para ele o paciente, não é aquela medicação, né? E eu acho até, e eu já vi alguns colegas fazendo isso, esse colega meio que se queima. Se ele vai lá dar uma aula para o remédio A e ele fala, poxa, o remédio A é o melhor remédio para essa doença. Aí, 15 dias depois, ele fala, não, o remédio B é o melhor. Não dá, isso não dá. Ele perde seriedade. Mesmo porque os colegas veem isso, então não dá, né? Canezinha, agora, o médico, ele tem sua vaidade. E aí, vou pegar o seu arquétipo de médico lá, ó. Médico, cardiologista, com doutorado em insuficiência cardíaca, professor titular de uma grande universidade no país. Você foi lá e deu uma aula para um laboratório. Como é que você viu ou você acha que os colegas veem o feedback do laboratório em relação à sua aula? Ou qual que é a dica que você dá para o gerente de marketing ou gerente médico chegar nesse médico e falar, ó, sua aula dá para melhorar nesse ponto? Você acha que cabe a indústria falar isso ou não? Então, assim, é sempre muito legal você ouvir feedback. Eu sempre fui super aberto a feedback e ouvir esses feedbacks das pessoas daquilo que você faz. Então, eu acho super legal você poder dar uma aula, tanto o feedback da indústria, quando eu dava, quanto o feedback. Eu era o primeiro a ir lá e perguntar para os colegas. E aí, o que você acha? Você acha que você poderia falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo? E perguntava para a gerente de produto ou para o gerente médico que estava no local, né, sobre isso. Então, ser aberto, para na próxima apresentação a gente melhorar. A gente sempre pode melhorar. Então, assim, eu sempre pensei isso e sempre acredito nisso. A gente sempre pode fazer melhor, né, amanhã o que a gente fez hoje. Então, é um pouco isso em relação à indústria também, em relação a aula, não só para a indústria farmacêutica, como para qualquer área. Né? E eu vejo que às vezes o colega lá da indústria tem dificuldade de fazer esse feedback, e eu entendo, tem que ir às vezes cheio de dedo, o médico tem a vaidade, mas uma dica que você deu, até a dica que você deu para a conversa sua com os colegas, talvez chega lá, dá um reforço positivo, ó, elogia uma coisa que efetivamente foi boa na aula, ó, parabéns, gostei pra caramba da sua aula, você mostrou aqui muito bem a fisiopatologia. E, doutor, talvez da próxima vez os colegas queriam mais saber de doses, se puder dar uma reforçada na próxima. Então, mostra para ele o que ele teve de bom, põe o ponto lá que você queria reforçar e depois, mas em geral gostaram pra caramba. Rodrigo, é que nem o Aceleste, quando a gente dava Aceleste, ficava 2 dias, 30 anos atrás, falando pro indivíduo, pro colega, não entubar o paciente. 2 dias, você não entuba, só faz compressão. Aí chegava na prova, a primeira coisa que o colega fazia, entubava. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Daí eu falava, então, o senhor entubou, né? O senhor chamou por atenção muito bem, mas nesse momento não era para entubar. Isso. Então é bem isso, a gente chama de técnica de sanduíche, né? Eu dou um elogio, aí eu ponho o ponto e assim, não dá para ser 30 pontos, é o ponto específico que você quer chamar e termina com um elogio. Funciona também com o speaker. E pensando nisso, assim, já que a gente está aqui falando sobre essas dicas, enfim, feedbacks, existe alguma dica, Dr. Canezinho, ou enfim, algum insight que você poderia dar até para os colegas médicos que hoje têm o desejo ou almejam então ser líderes de opinião, um speaker renomado da indústria farmacêutica? Então, sim, eu acho que tem algumas dicas aí. Eu acho que a principal dica é ter uma formação legal, né? Você seguir uma carreira, né, legal, fazer, né, a tua, né, se você for para assistência, fazer a tua residência, né, fazer a tua formação acadêmica. Não necessariamente precisa fazer
doutorado, mestrado, mas você estudar bastante, participar de congressos e trazer hoje, eu acho que a dica que eu deixaria é traz a informação de uma forma diferente, né? Se eu fosse comparar com 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu comecei, traz a informação hoje de uma maneira um pouco mais multimodal, como eu falei, mais segmentada, um pouco mais com base em ciência. Então, hoje, transmitir a informação, ela é um pouco isso. Ela precisa ser um pouco mais segmentada. E esse colega, ele tem que ter a habilidade de poder falar em público, isso é óbvio, né? Exato. Mas aí, isso se adquire. Isso se adquire. Eu lembro até hoje, né? Tem vários colegas que eu formei, né, em treinamento, como speaker, e muitos no começo não conseguiam nem conversar de vergonha, nem conversar. E aos poucos, cada um tem seu tempo. Enquanto você vai fazendo, vai repetindo, você vai crescendo e vai ganhando. E aí, eu acho que é um pouco disso. Hoje é muito legal o relacionamento com a indústria, né? É muito legal porque a indústria ela propicia uma informação de alto valor, né? A indústria hoje, diferente de 50 anos atrás, a época do meu pai talvez, ela é muito ética, um compliance muito grande. Então isso nos deixa muito tranquilo em relação a como se comportar, né? A como se comportar num evento da indústria. Então é muito bom isso. Agora, uma coisa que você comentou, e eu sei que você faz isso bastante, você falou, participou da formação aí como instrutores ou speakers de vários colegas. Eu vejo que de vez em quando alguns colegas têm meio ciúme. Poxa, por que chamou o Canezinho para dar aula e não a mim? Como é que você acha que tanto o médico quanto a indústria deve se comportar nessa hora ali? Distribuir as aulas, eu concentro alguém? Como é que você pensa isso? Eu acho que a indústria aprendeu a fazer isso muito bem e faz isso muito bem. Não pode concentrar numa pessoa só. Nada, né, Rodrigo? Eu acho que tudo tem que ser... Você escolhe algumas pessoas que têm uma habilidade melhor de transmitir a informação e são mais treinados para isso, porque não basta ter habilidade, procuram adquirir essa informação também, né? Não simplesmente... Não é porque você é médico que você é speaker, né? Então, são duas coisas bem distintas, você ser médico e ser professor. Né? Então, eu acho que a indústria já faz isso muito bem, mas eu acho que é sempre bom lembrar, ela precisa ter vários tipos de speakers, né? Que até para a plateia muda, né? Tem aquele speaker... cara mais científico. Exatamente, que é mais científico. Tem aquele que transmite um pouco melhor. Tem aquele que faz uma brincadeira mais suave. Tem aquele que é mais sério, mas ele traz um outro tipo de bagagem. Então, cada um traz alguma coisa. Que rende bem em eventos grandes, outro que é muito bom em mini-meet, cada um traz alguma dinâmica. Sim. E é importante olhar que evento que vai acontecer para saber que speaker que eu vou trazer nesse evento, que dinâmica eu posso colocar e qual é a qualidade que esse speaker tem, que ele pode dar força nesse evento e fazer esse evento um sucesso maior do que simplesmente uma sala bonita. Né? Sim. E, Dr. Canezinho, acredito eu que você já tenha participado de várias aulas, de vários eventos, talvez até eventos de lançamento de produto, enfim, várias coisas. Tem algum desses eventos ao longo da sua trajetória, assim, que aconteceu algo, assim... muito perrengoso, ou do tipo, você falou, meu Deus, não vai dar certo isso, e, enfim, a gente não precisa falar nomes, mas só do tipo, real life, sabe, acontece até nas boas famílias, assim, sabe? Não, teve um evento comigo, que assim, um evento grande, uma sala de hotel lotada, né, e colocou, na época, uns 15, 20 anos atrás, a hora que ligou foi passar a minha apresentação, já deve ter acontecido com bastante gente, eu era o primeiro a apresentar, não entrou a apresentação, não entrou, e tinham acho que 300 ou 350 pessoas na tribuna, não entrou a apresentação, e era um evento da indústria, né? E, na verdade, iam ser 2 apresentações só, e depois tinha uma mesa com 3 pessoas para discutir, né? E eram 2 apresentações importantíssimas, né? E a apresentação não entrou, o primeiro slide, né, naquela época, não entrou. Então, o que aconteceu? A hora que não entrou a apresentação, eu coloquei o PowerPoint, o passador de slide do lado, saí do púlpito, peguei o microfone e fui lá na frente. Falei, pessoal, então vamos lá. E aí, fiz a apresentação de uma maneira prática, sem usar o PowerPoint, sem usar o slide, contei do trial, contei... então, assim, é um pouco isso.
a gente tem que estar... Um pouquinho de showman, tem que estar A gente é pego de preparado, surpresa né? sempre. Um pouquinho de Preparado. showman, tem que estar A gente é preparado, pego de surpresa né? sempre. Então, assim, não adianta se reclamar. Aí acabou o evento, vi um monte de gente do laboratório pedir desculpa pra mim. Eu falei, não, mas tudo bem, não tem problema. Quer dizer, então eu acho que você tem que estar preparado para improvisar. Porque senão você não é professor, você não é speaker. Se eu saísse ali, batesse na mesa e falasse, não, eu vou sair daqui, não tem nem slide aqui, não tem nem nesse lugar nem funciona o PowerPoint, acabou. Acabou, né? Exato. Então, Ou até às vezes não dá certo, é normal. Você tem, né? um ponto a menos, e eu já vi colega fazer isso, ficar o tempo todo reclamando, o slide não sei o quê, ou cara, já está acontecendo, a pessoa que está ali na plateia não tem a ver com isso. Eu acho que um pouco dessa lição sua é o que a gente viveu no ACLS, né, Canizinho, da gente chegar para ir ministrar um curso e chegar lá e tem problema no manequim, faltou o desfibrilador e não vai te culpar vira. ninguém, se vira. Eu brinco até, eu morro de rir até hoje, né? Eu tô em congresso, isso fora do Brasil, dentro do Brasil, às vezes tá lá no congresso, o cara baita palestrante, um cara cientificamente super bom, ele coloca um slide lá de PowerPoint com 15 linhas coloridas, aquele slide sem didática nenhuma, e aí ele vira e ainda fala assim, olha, esse slide não está muito bem legível, mas desculpa e tal. Gente, ele que fez o slide, ele que trouxe o slide, ele que não pode pedir desculpa para 300 pessoas porque ele não teve tempo de preparar um slide. Então, se o slide está ruim, deixa, não pede desculpa, né? Sim. Eu brinco até, falo assim. Na próxima melhore, né? Então, assim, é um pouco disso. E né? Acontece bastante, né? Muito, a gente vê muito. Porque, querendo ou não, quando você está indo ali para uma aula, para um evento, a base de tudo é o material que você está levando. Então, eu acho que fala um pouco bastante sobre o seu tem que ter beleza, preparo, tem que ser, digamos tem que assim, ser didático, né? tem que ser bonito, né? E antes era menos isso, né? Hoje é inadmissível, né? É inadmissível, do meu ponto de vista, você fazer uma apresentação com slides mal preparados. Se for um PowerPoint, uma apresentação expositiva, com toda a tecnologia que tem hoje, com todo esse know-how desse pessoal de marketing que entendem milhões de coisas, preparam em universidades, com tudo isso, você vai lá e leva um slide que didaticamente ele não bate com a capacidade científica que você tem, ou a capacidade de ensino que você tem, ou que a indústria tem, ou que a universidade tem, seja lá quem está trabalhando nesse processo de aprendizagem. Então, é um pouco disso. Hoje não dá mais. Há 30 anos atrás, ok, você tinha essa desculpa, hoje não dá. E assim, o tempo foi passando, né? Consequentemente, tô aqui com 2 speakers da indústria farmacêutica, hoje 2 empresários. E eu queria entender um pouquinho, por exemplo, em que momento você viu que hoje, como empreendedor, entrou uma plataforma que veio muito para auxiliar muitos speakers que utilizam e levar a educação continuada aí para médicos de uma forma mais leve, pensando na prática, pensando no auxílio da discussão. E como que é hoje para você ver uma plataforma que vocês 2 criaram sendo utilizada mundo afora para discussão e auxílio aí nas aulas? É emocionante, né? Emocionante porque é disruptivo, né? É disruptivo. A gente fica... começou com a indústria farmacêutica, o Rodrigo estava presente lá embaixo, no porão, costumo brincar no porão do Shopping Morumbi, né, Rodrigo? É isso aí. Uma indústria farmacêutica... Aliás, se não fosse a indústria farmacêutica, pouco se teria em disrupção em medicina nesse mundo. Eu vou dizer. É engraçado nos 2 pontos, né? Tanto na criação de produtos quanto na divulgação disso. Nos 2, é incrível, incrível. Eu não estou aqui porque vocês estão fazendo um evento da indústria. Não, mas é inacreditável. Então, assim, até o colega que eu conversei outro dia falando de que ainda tem um preconceito de alguns médicos com a indústria farmacêutica. É uma coisa maluca. O que a indústria farmacêutica trouxe para nós médicos e para a população em termos de eficiência de tecnologia e novas medicações e curas e vidas salvas e uma série de coisas, é indescritível, né? É indescritível isso. O agradecimento que a gente tem que fazer para a indústria farmacêutica, né? Ela fatura bilhões de dólares? Claro que tem que faturar bilhões de dólares. Ela salvou bilhões de vidas, milhões de vidas. Então, tudo isso é uma relação custo-efetividade, né? E o Paciente 360, hoje a gente vê que começou há 7 anos atrás, lá no porão, oferecendo, a gente nem tinha ainda, e hoje está em 40 multinacionais, né? Hoje, praticamente em quase todas as indústrias hoje que atuam no Brasil, e mais de 100 universidades no Brasil e fora do Brasil. Então, é um produto que ele é disruptivo realmente no modelo de ensino. Ele não é para ser um produto de inovação mais.
Ele é um PowerPoint. Então, hoje, é quase que... Não dá para eu assim, tenho conflito de interesse aqui e falo, né? Não dá para eu ver um evento onde tem um belo de um trial, fase 3, ou que vai ser fase 4, e de repente você discutir esse trial de uma forma legal, científica, poupuda, e depois você não ter a prática do paciente logo depois. Me dói o coração de deixar esse colega médico que está lá sentado numa sala de 300 pessoas, embora para casa, sem ter atendido esse paciente. Ele vai atender como? Ele vai tentar atender o paciente ali no consultório, ele vai testar dando a droga no consultório dele sozinho. Se ele pudesse ter atendido lá com mais 300 na sala de aula. Visto lá na prática. Se ele pudesse ter feito isso ali no consultório, a sinistralidade dele vai ser menor, ele vai ter mais segurança na hora que ele for dar a droga. Então, isso é indescritível. Isso é indescritível. E Canezinho, eu acho que vale a gente pontuar aqui um pouco da diferença aí dos perfis de quem utiliza o paciente. Você falou que a plataforma está aí em mais de 100 universidades no país, e aí para o aluno, ele vai pegar muito na parte ali de anamnese, exame físico, chegar no diagnóstico e tudo mais. Para o especialista aqui, para o médico, é um pouco diferente, né? Ele sabe fazer diagnóstico nem tanto, mas assim, ele sabe fazer anamnese, ele sabe fazer o exame físico. Como é que você vê Boa isso? Pergunta. A plataforma ela se molda ao momento de aprendizagem. Então, você não vai ficar detalhando o exame físico, nem anamnese nesse especialista. Sim. Você vai rápido, chama os pontos e vai para a discussão na prescrição. Na discussão, você vai para essa discussão, coloca várias prescrições, faz o médico sentir essa prescrição, comparar com prescrições que já são prescritas atualmente, vai ver a reação do paciente, né? Vai ver o sorriso, vai ver o choro, vai ver a dor. Tudo isso gera uma fixação afetiva que passa aí de 60%, 70% contra 10%, 8%, 7% na expositiva. Então, a diferença de aprendizagem entre um e outro é um oceano. Então, mas a gente está rompendo barreiras. Então, eu acredito que em mais 1 ou 2 anos, nós vamos ter aí a plataforma como sendo uma ferramenta como o PowerPoint indispensável. Indispensável em eventos médicos, científicos, né, a hora que você quiser colocar a prática clínica. A gente inicialmente fazia só evento presencial, aí de repente veio a pandemia, jogou tudo online, e agora a gente está no movimento meio híbrido, meio online, meio presencial. O que você vê? O que os colegas têm falado dos eventos? O que você acha que estamos no momento? É híbrido, é presencial, é online? Tem espaço para tudo? Não, eu acho que tem espaço para tudo. Esse é o momento que a gente vive, né? Nós aprendemos muito com a pandemia, mas cansou, né? Cansou remoto, né? É preciso olho a olho, é preciso sorriso, é preciso, né, aquela confusão de evento presencial, é preciso viajar, é preciso pegar elevador, é preciso ir no restaurante, estar junto, né? É preciso tudo isso. Mas é preciso também ser multifacetado, espaçado. Então, volto a falar, não dá para ter, se você quer manter uma aprendizagem, não dá para ser um evento só. Não dá para ser. Se você quiser passar um objetivo didático para o seu médico, você da indústria que está aqui assistindo, passar um objetivo didático para o seu médico, fazer aquela prescrição daquela medicação correta, a retenção disso num mini meeting é muito pouco num restaurante. Acho que tem que ter isso, mas tem que ter também outros eventos e aproveitar o custo-benefício do evento remoto. E ter eventos remotos também, com ferramentas que possibilitam essa interação remota. Até porque a gente precisa capilarizar a informação, né? Sim. Então, não que não vá mais existir os eventos presenciais ou os mini-meetings, mas assim, e aquele médico que trabalha lá no cantinho do Brasil? Exato. Às vezes ele não tem a oportunidade de ir, não é tão fácil, mas assim, como levar essa informação para esse profissional, e aí, né? Você não pode levar essa informação com uma aula de o que as pessoas fazem muito, Rodrigo, gravam uma aula de evento presencial, sobem, e transmitem. Isso é sobem péssimo, né? na plataforma e transmitem a aula igualzinho, como se fosse presencial. São coisas completamente distintas. A aula tem que ser pensada para ser remota. São coisas completamente distintas, porque senão você não vai ter esse nível de aprendizagem ou esse nível de participação. E o momento da troca do profissional que está lá, né? Às vezes ele está longe com alguém que está aqui ali no online, digamos assim. Sem dúvida. O momento dele poder também tirar as dúvidas, perguntar, mas aqui funciona assim, ou como que faz aí, como que acontece. Eu acho que falta também pensar nisso, né? Em quais são as dores dos profissionais que não estão presenciais, assim. Sim. Por isso é importante. Eu acho que essa palavra já está ficando repetida, né? O híbrido.
Mas é o híbrido. Não, tem como aproveitar as duas coisas, né? Na pandemia a gente não podia ter escolha, né? Sim. Era só o remoto. E antes da pandemia, por incrível que pareça, parecia que o mundo transformou na pandemia, né? Antes da pandemia, nós tínhamos só presencial, né? Então, assim, agora temos... Isso é o legado bom que a pandemia nos trouxe, né? Legal. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Doutor Canezinho, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui. Eu acho que deixar esse momento aberto, então, até mesmo pensando na sua trajetória como médico, professor titular, speaker, líder de opinião, hoje como empresário, até para você passar uma mensagem, então, para os colegas que estão trabalhando bastante para chegar hoje, talvez... Como, por que não ser empresário, ser líder de opinião, enfim. Tempo é seu. Não, eu quero agradecer a Medicina Sem Edição, né? Você, Desirê, você, Rodrigo, né? E falar principalmente que assim, eu brinco, eu não sou empresário, né? Eu sou empreendedor, né? O empreendedor tem uma missão, né? E a missão nossa, hoje a missão é de transformar a educação, né, transformar no Brasil e fora do Brasil, e que eu deixaria para os colegas que estão, e para a indústria farmacêutica também, né, inove, né? Inove, não tenha medo de inovar, e empreenda e inove. Ou seja, as ferramentas que hoje tem disponível no mercado, que é considerado novo, não são novas, né? Depois de 2 meses, já não é mais novo hoje nesse mundo que roda muito a tecnologia, que roda muito. Então, utilizem essas ferramentas, não deixem, não só o paciente, mas existem inúmeras ferramentas que podem estar... Experimente, né? Experimente essas ferramentas, né? E as que tiveram resultado, continue utilizando. Claro que junto com outras ferramentas, com PowerPoint, com aulas expositivas, mas não deixe de trazer uma aprendizagem modificada e espaçada e multimodal, ou seja, mude os mini-meetings, né? Eu acho que a gente está, como médico, eu falo aqui como espectador, hoje se me chamar para ir num restaurante assistir um mini-meeting, é difícil tirar de casa hoje algum médico, né, Rodrigo, para ir num mini-meeting, numa churrascaria, por exemplo, ou num restaurante. Então, precisa inovar na metodologia. Então, esse é o recado que eu deixaria aqui para vocês. Bacana. Pessoal, obrigado por terem assistido e chegado até aqui no nosso bate-papo. Queria pedir para vocês para curtirem, se gostaram do episódio, compartilhem, deixem aí suas sugestões, né, de temas, comentários, e obrigado mesmo pela audiência de vocês. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.